trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Na mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover, abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame. Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Aleluia. Abençoa, nós te louvamos, Pai, te agradecemos e bendizemos o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Agora, Senhor, entrega o teu servo em tuas mãos, Senhor. Que ele possa ser um canal, Senhor, de bênção diante de ti para nós, Senhor. Senhor, que ele possa ser abençoado por ti agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. É com bastante alegria que temos mais uma vez este privilégio de poder pregar a palavra de Deus. Estou Glória a alegre, Jesus. eu estou vendo alguns companheiros, como o meu companheiro de trabalho, Cristiano, que sempre que eu convido ele vem ao culto, né? É uma pessoa que sempre está com o coração voltado para ouvir a palavra. Quero dizer, Cristiano, que Deus a cada dia te abençoe, que você possa buscar cada dia mais o Senhor nosso Deus. E fora os outros irmãos, né, o Robinson, né, que sempre a gente vê que é um coração desejoso de ouvir a palavra. Também a nossa técnica de enfermagem, né, que eu acho que é a primeira vez que eu a vejo aqui em P48, embora eu já conheço, lá de PNA2, né, e ela está nos dando o prazer, não sei se já é evangélica, mas está aqui para ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz, amados, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se eu não citei mais algum irmão, tem aquele irmão também ali que é novato, né, aqui na plataforma, esse rapaz aí, claro, de óculos, né? Que Deus te abençoe, meu amado. Viu? Que vocês sempre venham ouvir a palavra de Deus. Meus amados, o texto que Deus colocou no meu coração é um texto que está aqui no livro de João, no capítulo 9. Livro de João, no capítulo 8, meus amados. Capítulo 8, que nos fala da misericórdia e do perdão de Deus. Capítulo 8 do livro de João. É o quarto evangelho. Se você está do lado de alguém que ainda não tem um manejo com a palavra de Deus, ajude. É o quarto evangelho no Novo Testamento. João, capítulo 8. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Diz assim, eu lerei então. Depois, todos foram para casa, mas Jesus foi para o monte das Oliveiras. E de madrugada ele voltou ao pátio do templo. E o povo se reunia em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. E a obrigaram a ficar em pé no meio de todos. Eles disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu,
As mulheres adúlteras devem ser mortas e apedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isto? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: mas eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Amém. Amém. Meus amados, nós lemos aqui um texto da Bíblia. Podem sentar, meus amados. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao nome sacrossanto, glória ao nome bendito, glória ao nome majestoso de Cristo Jesus, nosso Rei e Senhor. A Ele sejam dadas glórias, a Ele seja dada louvor, a Ele seja dada toda exaltação. Meus amados, nós lemos aqui um texto na Bíblia que nos fala de um fato que era comum em Israel. Era comum porque eles estavam sobre a lei, estavam sendo obedientes à lei de Moisés. E a lei de Moisés era uma lei severa. Era aquela lei que o próprio Deus tinha dito através dos profetas que a alma que pecar, essa morrerá. E você vai ver na Bíblia que havia uma pena de morte. A Bíblia nos dá alguns exemplos de homens que foram apedrejados. Eram apedrejados ele e suas famílias. Eles e suas famílias. Porque pecaram. A Bíblia fala de um homem chamado Acã. Acã vai com Josué numa batalha. E quando ele chega nessa batalha, eles lutam ali contra seus inimigos. E Acã pega uma capa. Deus tinha dito: olha, destrói os inimigos, mas não pegue nada deles. Destrói tudo, não fica com nada. Mas Acã, levado pela cobiça, pega uma capa, pega alguns talentos de ouro e leva escondido. E a Bíblia diz que em outras batalhas Josué não conseguia vencer. Israel estava perdendo a guerra, porque havia uma maldição no meio do povo, havia pecado no meio do povo. E a Bíblia nos diz, meus amados, que Josué clama a Deus. Josué começa a falar com Deus. E Deus disse: há maldição, há pecado no meio do povo. Descubra onde está o pecado. E a Bíblia diz que lançou a sorte sobre as tribos. Passou pela tribo de Levi, pela tribo de Benjamim, até que chegou à casa de Acã. E a Bíblia diz que quando chega, que revela-se que há pecado, Acã confessa o seu pecado. Ele confessa o seu pecado. Ele diz: eu cobicei uma capa babilônica e trouxe para cá, trouxe também esse ouro. E a Bíblia diz que ele foi considerado maldito. E a Bíblia nos diz que ele foi apedrejado. Ele e toda a sua família. Aí você pode dizer: não, mas como que é isso? Deus vai permitir isso? Porque Deus permitiu ser dessa maneira. Mas havia algo diferente. Agradeça a Deus, porque você não está mais na lei. Agradeça a Deus porque você não está mais na lei. Porque o Cordeiro de Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário. Estendeu seus braços por nós para nos perdoar todos os nossos pecados. Meus amados, talvez se nós hoje estivéssemos na lei, garanto que muitas pessoas iriam morrer dentro da igreja. Se nós estivéssemos na lei, talvez eu não estivesse mais aqui, porque eu sou pecador, falho, cheio de falhas e imperfeições. Mas, meus amados, você vai dizer: mas por que Deus permitia que as pessoas eram mortas assim? Porque havia uma diferença daquela época. Naquela época, meus amados, o Cordeiro Pascual, o único e santo Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ainda não tinha sido morto. A Bíblia nos diz que quando João estava batizando no Rio Jordão, as pessoas vinham e confessavam seus pecados, e ele batizava aquelas pessoas na água.
Quando de repente ele olha para a multidão, ele identifica um homem diferente. Ele olha para a multidão e vê um homem diferente. Ele para de batizar. E todo dia, por que o profeta parou? Ele aponta para o meio da multidão, aponta para Jesus. E ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, meus amados, a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele veio como Cordeiro imaculado, que foi morto antes da fundação do mundo, para nos remir de todo o pecado. Aleluia. A minha alegria, meus amados, é porque através do sangue de Jesus eu tenho o perdão para os meus pecados. Meus amados, mas eu queria falar desse texto. Eu vejo uma coisa interessante nesse texto. É que Jesus, ele está acima da lei. Jesus está acima da lei dos homens. Jesus está acima da lei de Moisés. Moisés tinha ordenado, era bíblico. A mulher que fosse apanhada em adultério teria que ser apedrejada. Mas houve um erro aqui. Tinha que ser apedrejado o casal. Sem dúvida, a mulher não ia adulterar sozinha. Ela estava ali naquele ato sexual com um homem. Não sabemos se o homem era casado, se ela era casada. Tudo indica que ela era casada. E eu começo a pensar, meus amados, na vergonha e no constrangimento desta mulher. Hoje as pessoas, você vê, tem pessoas que não têm vergonha. As pessoas dizem abertamente que fazem sexo, que fazem isso, fazem aquilo abertamente. E é como se fosse brincar de bola de gude. As coisas sabemos que é tão imoral a TV, os meios, a mídia. Mas o mundo está dessa forma. Mas naquela época, meus amados, aquela mulher apanhada em adultério, eu creio que aqueles homens arrastaram aquela mulher pelo meio da rua. Não foi apenas, eles não pegaram pela mãozinha dela: venha minha jovem, venha moça, que eu vou levar você para o mestre, para você ser apedrejada. Não. Eu creio que gritavam: adúltera, adúltera! E derrubavam aquela mulher, puxavam, amarravam, chicoteavam aquela mulher. E a multidão dizia: adúltera! E aquela mulher perdendo com uma vergonha terrível. Pense, alguém sendo esbofeteado, alguém sendo cuspido. Talvez se aquela mulher era casada, o marido, né, que foi o homem que foi traído, naquele momento também estava irado com a sua ira sobre ela. E eu penso em ver aquela mulher nas ruas de Jerusalém, andando e todo mundo na janela olhando e gritando: adúltera, miserável, pecadora. E aquela mulher vem passando. Eu creio que aquela mulher caía, vinha alguém, talvez dava um tapa naquela mulher: maldita, você agora vai morrer. Pense no sofrimento daquela pobre e miserável pecadora. Mas a Bíblia diz, meus amados, que aquela mulher foi feliz. Aquela mulher foi feliz porque encontrou no seu caminho Jesus de Nazaré. Ela encontrou aquele que a Bíblia diz que é manso e humilde de coração, aquele que é misericordioso, aquele que veio para perdoar os meus e os seus pecados, aquele que sendo Deus se faz pecado por nós. Ele pega no seu próprio corpo o pecado de todos os homens. Não que ele pecou, ele não pecou, mas sobre o seu corpo na cruz. A Bíblia diz, meus amados, que quando Jesus está na cruz, Jesus olha já para dar o último suspiro. Jesus diz: meu Pai, por que me desamparaste? Jesus ali, meus amados, diz que Deus abandonou. Mas Deus abandonou Jesus, o seu próprio Filho. Ele leva sobre. Mas como? Deus o traiu nu. Naquele momento, meus amados, estava o pecado. Tem a felicidade de toda de encontrar com Nazaré. Pecado. Eu creio que quando levaram ela, Jesus, o mestre, o rabi, alguém bota aquela mulher aos pés de Jesus e pergunta: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei diz que temos que apedrejá-la. Aquela mulher, eu creio que diz: agora ele vai mandar me matar mesmo. Ele é um rabi, é um homem puro. Ele vai mandar acabar com a minha raça agora. Eu creio que aquela mulher já chorando, talvez não tinha nem direito de pedir pela sua vida, porque eu creio que quando aquela mulher abria a boca, ela recebia logo um tapa. O tratamento, meus amados, que os orientais, eles tratam, principalmente os mais fanáticos, você vê pelo tratamento dos muçulmanos, o tratamento daqueles que eram fervorosos, com aqueles que desobedeciam, não era com amor, não era com flores.
mas era até com a própria morte. E a Bíblia diz que Jesus, quando ouve, Jesus começa a escrever no chão. Porque Jesus sabia que ali era um teste. Eles não estavam preocupados apenas em cumprir a lei, mas eles queriam encontrar alguma falha para mostrar que Jesus errou. Mas tão enganado estava aquele homem, estavam aqueles pobres homens, os escribas e fariseus, que eram os religiosos da época. Porque estavam falando, meus amados, não era com qualquer um. Eles estavam falando com aquele que é o Deus eterno. Aquele que a Bíblia diz que antes de tudo existir, ele já existia. Aquele que a Bíblia diz que tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Antes, meus amados, de existir a terra, antes de existir os planetas, estava Jesus junto com o Pai. Porque ele é Deus, ele não foi criado, mas ele é o Deus eterno. Ele diz na sua palavra: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o princípio, nele está todas as coisas. E aqueles homens queriam desafiar o próprio Deus. Como é terrível quando não temos conhecimento, quando não temos discernimento. Homens lutando contra Deus. E a Bíblia diz, meus amados, que eles insistem na mesma pergunta: olha, o que devemos fazer? Talvez eles pensaram: ele vai mandar que apedreje, ele vai mandar que procure um homem que estava fazendo sexo com essa mulher. E Jesus, calmamente, com sabedoria, se endireita, para de escrever, olha nos olhos de cada um, uma multidão. E Jesus disse: olha, se algum de vocês aí não tiver pecado, que lance a primeira pedra. E ele volta a escrever, calmamente. Talvez fosse eu iria falar grosso, iria gritar. Não, ele com sabedoria, com aquela palavra, como a Bíblia diz, que ele não pregava como os doutores da época, ele não pregava como os religiosos da época, mas ele pregava com autoridade. E a Bíblia diz, irmão, quando Jesus falava, era como se fosse fogo queimando nos corações. E quando Jesus diz essas palavras, a Bíblia diz, meus amados, que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, uma espada que corta dos dois lados, de um lado e do outro, e que penetra entre a divisão da alma e do espírito. E eu creio que quando Jesus falou isso, foi como se uma espada entrasse no coração daqueles homens. E aqueles homens olharam para a sua condição de pecador, olharam para si mesmo e viram que eram pecadores, ainda que eram religiosos, mas careciam da misericórdia e da graça de Deus. E aqueles homens olham para si, baixam a cabeça e sai cada um e deixa aquela mulher. Eles não têm coragem de pegar na pedra para jogar sobre aquela mulher. Meus amados, isso traz também para a nossa vida. Temos que ter cuidado, porque às vezes vamos para a igreja, às vezes estamos no culto e nos achamos melhor do que os outros. Porque eu vou para a igreja, eu boto um bonito terno, e ali prego, ali eu sento no púlpito. Eu sou tão pecador igual a você, igual a qualquer um. Mas a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A única diferença, meus amados, que tem de mim para aquele que está no presídio, para aquele estuprador, para aquele homem que está lá nas drogas, sendo rejeitado, sendo a escória do mundo, a única diferença que tem de mim para ele é porque eu passei por um processo. Eu fui bem-aventurado, eu aceitei e conheci a Jesus. E não me afundei no pecado. Eu sou pecador, mas eu não me afundei no pecado. Quando eu já estava indo para o pecado, o Senhor pegou e disse: meu filho, venha. E me trouxe pela sua graça e pela sua misericórdia. A única diferença, irmão, somos pecadores, mas a Bíblia diz que somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Conhecemos um dia o Nazareno, Jesus de Nazaré, que morreu na cruz por nós e nos deu vida e vida com abundância. Essa é a diferença. Não somos melhores do que ninguém, mas a misericórdia de Deus está para nós, está para todo aquele que o invocar em espírito e em verdade. Se aquele que está no presídio, vou citar o presídio de Pedrinhas, ali na maior rebelião, matando uns aos outros, e aquele homem conhecer a Deus, invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando alguém invoca a Deus, a palavra invocar quer dizer chamar para dentro. É como se alguém dissesse: venha Jesus e entre no meu coração. Invocar a Deus é isso, clamar para que Deus entre adentro em nossa vida. E quando nós invocamos a Deus,
o Espírito de Deus começa a fazer uma metamorfose. Começa a fazer uma transformação. Não pela nossa bondade. Não que passamos daquele momento a sermos perfeitos. Você não vai encontrar perfeição por aqui. Em homem nenhum na face da terra. Mas eu lhe cito um. E lhe mostro um homem que foi e é perfeito. Jesus de Nazaré. Mas qualquer homem nascido de mulher, qualquer homem que pisa nesta terra, tem imperfeições, tem falhas. E se você olhar muito para os homens e olhar para você mesmo, você vai se decepcionar. Mas olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Quando olhamos para Cristo, para o Nazareno, aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, nele encontramos perfeição. Mas, meus amados, temos que ter cuidado e vermos que não somos nada, mas que Cristo é tudo em nós. Olharmos para Jesus e a cada dia vermos que somos pecadores e falarmos para Ele: Senhor, tem misericórdia, nos ajude, para que chegamos até o final da nossa jornada, para que naquele grande dia o Senhor diga para nós, no dia do arrebatamento da igreja, no dia que a igreja subir, chegarmos diante da face do Nazareno, ele olhar para o irmão Jailton, olhar para o irmão Josuel, Adailton, para o irmão Josiel, para cada um daqueles que busca servir a Deus, e estender seus braços, e falar: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É essa a nossa esperança. Por isso a Bíblia diz, meus amados, que temos que lutar para andar em pureza. Não que somos puros, mas porque Ele nos purifica. Porque a sua palavra é o nosso alimento. A sua palavra é a regra de fé para a nossa vida. E quando a palavra de Deus está em nosso coração, nós vencemos o pecado e vencemos o mundo. Mas, meus amados, voltando a falar daquela mulher adúltera. A mulher, eu acho que fica espantada. E ela não consegue sair dali. E Jesus se levanta e olha para aquela mulher. E Jesus pergunta: cadê os seus acusadores? Onde estão os seus acusadores? Temos que ter cuidado para não sermos apenas acusadores. Mas quando olharmos para alguém que está no pecado, quando olharmos para alguém que não conhece o Senhor, quando olharmos para alguém que rejeita a palavra de Deus, nós temos que orar por esta pessoa e pedir misericórdia, e não condená-la, não julgá-la. Às vezes nós condenamos, olhamos para alguém que está afundado no pecado, em diversos pecados, e apenas condenamos, e se possível muitos de nós quer jogar aquela pessoa no inferno, enquanto Jesus chora por aquela alma. Porque a Bíblia diz, meus amados, que o Senhor ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ele não compactua com o pecado, mas Ele ama o pecador. E aquela pobre mulher, ela olha para Jesus depois de chorar, depois de ser esbofeteada, depois de ser humilhada. Irmão, meus amados, ser humilhado, pense você ser humilhado diante de uma cidade. Se você ser humilhado diante de um chefe, diante de um colega de trabalho, já é ruim. Imagine você ser humilhado pelos seus familiares, foi a situação daquela mulher, pelos líderes religiosos, pelas autoridades da cidade. Eu creio que foi toda aquela cidade. E aquela mulher foi humilhada, maltratada. Era como se fosse agora um animal miserável, que não valia nada. Mas Jesus, Ele nos dá valor. E aí Jesus pergunta: onde estão os seus acusadores? E ela diz: não estão mais aqui. Ele diz: mas eu também não te condeno. E Jesus dá uma receita para aquela mulher: vai e não peques mais. A Bíblia não fala quem é essa mulher. A Bíblia Sagrada não diz quem é essa mulher. Alguns procuram dizer que era Maria Madalena. Mas a Bíblia também não diz que Maria Madalena era uma adúltera, era uma prostituta, não. A Bíblia diz que Maria Madalena era uma mulher que foi endemoniada. Era uma mulher que tinha 7 espíritos que se apossavam do seu corpo. E essa mulher, chamada Maria Madalena, conheceu Jesus. Há uma tradição que diz que Maria Madalena era uma prostituta. Não sabemos. Eu só sei de uma coisa, que ela foi uma grande serva de Deus. E que foi a primeira mulher que viu Jesus ressuscitado. Ela teve o grande privilégio de encontrar Jesus na porta do túmulo, quando Ele ressuscitou.
Mas, meus amados, não sabemos quem é essa mulher, que a Bíblia chama de a mulher adúltera. Mas eu creio que essa mulher, daquele dia em diante, ela conheceu a Jesus e a sua vida mudou. Meus amados, isso nos mostra que Jesus está acima da lei. Jesus disse na sua palavra: eu não vim para condenar os homens, mas eu vim para salvar. Como leu aqui o nosso irmão, uma palavra propícia para este momento. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os pecadores. Então, meus amados, nós que somos pecadores, precisamos da graça e da misericórdia do nosso Deus. Glória a Jesus. O Senhor é misericordioso. O Senhor veio para salvar. Eu creio que aquela mulher, quando Jesus olha para ela, ela diz: ele agora vai me dar logo um tapa e vai dizer que eu mereço morrer. Mas Jesus não. Jesus diz: vai e não peques mais, porque o Senhor é misericordioso. A Bíblia não entra em detalhes, mas eu tenho certeza que aquela mulher se arrependeu. E aquela mulher, eu tenho certeza que foi uma das que seguiram, era uma daquelas que seguiram a Jesus. A Bíblia não fala, não mostra o nome, não mostra quem foi este personagem, que foi essa mulher. Mas eu quero dizer, meus amados, que nós somos salvos não pelas nossas obras. Se Deus fosse nos tratar conforme merecemos, diz lá no Salmo 103, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Porque Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas Ele nos trata com amor e com misericórdia. Meus amados, depois de ouvirmos falar de tão grande misericórdia de Deus, e a Bíblia, Jeremias diz, depois que Jerusalém foi destruída, depois que Jeremias estava no exílio junto com seu povo, Jeremias se lembrou da misericórdia de Deus e disse: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Você está aqui, você está vivo, porque Deus é misericordioso. A misericórdia quer dizer piedade, e misericórdia quer dizer paixão, misericórdia quer dizer socorro, aquele que socorre ao miserável. E eu quero dizer para você, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia aceitável. Aquela mulher, sendo uma pecadora, sendo condenada por todos, ela conheceu a Jesus e foi salva da morte, porque iria morrer, e foi salva também, teve a salvação eterna, porque ela conheceu a Jesus. Eu gostaria de hoje fazer uma pergunta. Não vou constranger ninguém, nem vou deixar ninguém tímido, nem envergonhado. Mas eu, como ministro do Evangelho, não posso deixar de fazer esta pergunta. Tem alguém entre nós que quer, aqui no meio do Oceano Atlântico, aqui a 150 quilômetros da costa de Macaé, entregar a sua vida para o Nazareno, para aquele que é misericordioso, para aquele que, se você olhar para você, rapaz, eu já fiz tanta coisa errada, eu já errei, já fiz isso, já fiz aquilo. Isso não interessa. O que Jesus quer é perdoar seus pecados e te dar vida, e vida com abundância. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Se tiver alguém entre nós, levanta a tua mão e vem aqui à frente. Você vai dizer: não, mas os colegas vão rir de mim. Não importa. Aqui estamos diante de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque aqui, neste momento que estamos reunidos, aqui é um santuário. Aqui é o melhor lugar da plataforma, porque é um lugar onde todos são recebidos, e é um lugar onde cultuamos a Deus. Eu tenho certeza, meus amados, que neste momento, neste lugar, Jesus está presente. Amém. Eu tenho certeza que o Nazareno, o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, Jesus de Nazaré, Ele está aqui. Não, talvez não está sentado nesses bancos, talvez Ele está aqui por cima, mas Ele está. Ele está através do seu Espírito Santo. Glória. E se tiver alguém, levanta a tua mão e vem aqui à frente, que nós vamos orar por você. Mas, meus amados irmãos, não vamos insistir, fazer uma insistência, ficar insistindo de maneira nenhuma. Mas agradecemos a Deus, porque depois de um dia de trabalho, depois de um dia onde labutamos, alguns como Cristiano, que já é o final da sua semana de trabalho, aqui conosco, vem aqui para agradecer a Deus.
pela misericórdia e pela bondade de Deus, de nos manter em pé. E neste momento, meus amados, vamos aproveitar e fazermos uma oração. Eu gostaria de orar, fazer a oração pelo nosso colega de trabalho, Valtemir. Amanhã, por aqueles que vão embarcar, que o Senhor venha guardar no trajeto, na aeronave, nos ônibus, nos aviões. Que o Senhor venha nos guardar, venha guardar cada colega de trabalho. Eu também te peço, Pai, que a tua mão esteja sobre P-48. Livra-nos de um acidente fatal. Guarda cada companheiro nosso, desde o Geplate ao homem de área, ao saloneiro, cada profissional aqui que reside e trabalha nesta plataforma. Ó Deus, grande é a tua bondade e a tua misericórdia. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, vamos terminar o nosso culto. Terça-feira nós temos mais na presença do Senhor. Sei que passei um pouquinho do horário. Eu peço até desculpa, que o horário é para 9 horas, mas quando eu começo a falar eu me empolgo, principalmente quando eu falo de Jesus, aí que o negócio para mim está gostoso, aí quando eu vejo já passei. Agradeço os visitantes que vieram, os nossos irmãos, e por tudo isso dizemos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso eterno Pai, e a santa e bendita comunhão do Espírito Santo, seja sobre a igreja de P-48, a igreja de Cristo em P-48, em todas as plataformas e em toda a face da terra. E todos com alegria dizem amém. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar.